Retornando aqui, primeiro vídeo acabou cortando. Então, como são vários juízes analisando o mesmo caso, pode ser que cada juiz enxergue o cumprimento de sentença de uma forma. E pode ser que tenha juiz que exija que você comprove se você se habilitou lá nos autos principais como terceiro interessado. Se você já produziu provas lá no processo principal como terceiro interessado. Porque até por uma questão de celeridade processual e a finalidade da própria fase processual, o cumprimento de sentença, ele é a execução da sentença. Ou seja, o juiz não quer, no cumprimento de sentença, e não é que ele não quer porque ele está com má vontade, ele não quer porque a finalidade dessa fase não é essa. Na fase do cumprimento de sentença, o juiz ele tem que pegar aqui o título executivo e falar, devedor, paga o credor o que lhe é de direito. Ou seja, já se reconheceu o direito do devedor. Entendeu? Então o juiz ele não quer fazer conhecimento nessa fase processual. Ele não quer. Porque ele já conhece. O juízo já conhece o direito da parte. O que se objetiva no cumprimento de sentença é cumprir a sentença. Ou seja, o direito da parte já está conhecido, então cumpra-se. Agora, quando a gente fala sobre o processo de conhecimento, aí entra a questão de provar que a pessoa tem um direito e tudo mais. Por isso que eu acho que é prudente quem quer receber esse valor já fazer sua habilitação no processo, mostrando que tem o direito, comprovando lá no processo principal que tem o direito, porque quando sair a decisão definitiva, tiver o trânsito de julgado, você já provou lá nos autos principais que você tem o direito. E aí quando chegar lá no cumprimento de sentença já está aprovado. Para o juiz que for responsável por executar essa sentença, ele não ter que fazer esse conhecimento, ele não ter que ficar o crivo dele, que ele vai analisar se você tem direito ou não. Já não teria mais o porquê disso. Entendeu? Já não haveria mais o porquê disso. Porque isso já teria sido resolvido na ação principal a partir do momento que você foi ali qualificado como terceiro interessado da ação principal. Então o juízo responsável já teria feito aí a análise. Teoricamente falando. Então, a questão aqui é tentar evitar que várias cabeças pensem sobre o mesmo problema e cada uma tenha uma opinião distinta e isso dê resultados distintos. A ideia é que o resultado seja uniforme para todos, ou seja, que o teor da sentença aqui seja válido para todo mundo de igual forma. E aqui, o ponto principal é, mas todo mundo tem direito? Sim, todo mundo tem direito. Todo mundo que provar tem direito. Mas a questão é, quem vai ir atrás? É uma minoria. Porque, como vocês perceberam, é preciso um advogado para habilitar aqui no processo principal, para fazer o cumprimento de sentença. Ou seja, sem advogado, eu já não consigo fazer essa habilitação, então já é como posso dizer para você, já é aí um pequeno obstáculo. Segundo, muita gente está achando que é fake news ou não está nem sabendo disso. Terceiro, muita gente está com receio, está achando que pode mudar a decisão, enfim. Então, hoje, 2023, a Meta tem 147 milhões de usuários dos serviços da Meta. Creio eu que lá em 2018, 2019, o número deveria ser um pouquinho menor. Vamos pôr aí 120 milhões. Desses 120 milhões já teve gente que morreu, tem gente que não sabe, tem gente que não vai entrar.
Se 10 a 20% dessas pessoas entrarem, que eu acho que é um número aí mais palpável, o Facebook vai conseguir pagar a indenização. A empresa é altamente lucrativa. Então, a não ser que todos os usuários resolvessem entrar de uma só vez, exigindo, e isso poderia sim prejudicar a saúde financeira da empresa. Mas, se for só 20%, vamos colocar aqui 24 milhões de usuários, multiplicado por 5 mil, daria aí uma indenização de 120 bilhões de reais, tá? Só que assim, 120 bilhões de reais, apesar de ser uma cifra extremamente expressiva, para uma empresa como o Facebook, não é um valor assim tão impossível de pagar. Até porque a empresa está avaliada, aqui no próprio autos da sentença, ela está avaliada em 450 bilhões de dólares. Então, esse montante é muito aquém do valor de mercado dela. Então, eventualmente, no pior dos mundos, o que poderia acontecer com o Facebook? Como é uma empresa de capital aberto, com atuação a nível global, o Mark Zuckerberg poderia simplesmente vender a Meta para algum outro player do mercado que tem interesse em comprar essa fatia de mercado, como por exemplo o Elon Musk, que comprou o Twitter recentemente. Então assim, dinheiro eles vão dar um jeito de ajeitar para cumprir a condenação, porque eles não vão querer deixar de atuar no Brasil. Porque não é só no Brasil que eles estão tendo esse tipo de condenação, nos Estados Unidos também teve. Também teve uma condenação similar. Então, assim, a questão do tratamento de dados a nível global está tendo uma outra conjuntura, uma outra perspectiva. Então, as empresas estão se adaptando e sanções desse tipo são sanções de caráter pedagógico que fazem com que essas empresas se adaptem, se adequem a essas necessidades. Então, o que eu poderia concluir nesse sentido? Eu posso concluir o seguinte. Eu volto de novo àquilo que eu falei lá no começo do primeiro vídeo. Eu acho que o Facebook não vai meter recurso em cima de recurso para postergar, não. Porque isso pode virar uma bola de neve impagável. Se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantiver a decisão proferida em primeira instância, é bastante provável que eles não recorram mais e comece a tentar fazer acordo com as pessoas que se habilitaram no processo como terceiros interessados. E com isso, eu acredito que ela vai buscar caminhos de pagar isso de forma parcelada, com abatimento de juros, enfim. Seria negociado caso a caso com cada pessoa aí que comprovasse aí que foi prejudicado. Então assim, a grosso modo quer receber os 5 mil do Facebook? Procura o advogado da sua confiança, conversa com ele sobre você ser habilitado como terceiro interessado na ação principal e aguardar. Isso não vai sair amanhã, não vai sair final de semana. Cabe recurso, então é bastante provável que leve aí um tempo aí para receber. Mas se a sentença for mantida e receber, pode dar uma graninha boa. Mas é a questão de mensurar os riscos, o que você acha que está disposto a suportar ou não. Conversa com o seu advogado da sua confiança, procure entender os riscos, procure entender as vantagens e desvantagens. E, enfim, se faz sentido para ti, vai fundo. Se não, eu acho que isso não dá para mim. Vida que segue. Na vida a gente tem que fazer escolhas. E a gente só escolhe aquilo que faz sentido pra gente. Não é?
Pessoal, um grande abraço e até mais.